A graça e a paz, queridos. Que responsabilidade, mas agradeço ao Senhor por este momento em que a gente pode, juntos, partilhar da palavra. Né? Aqui é a palavra. Eu gostaria que os meninos colocassem para a gente uma imagem que foi preparada ali. Conseguiu? Como vocês sabem, já ouviram e está... nas mídias, nos Instagrams da vida, setembro é um mês aí que é dedicado para a conscientização, para pensarmos um pouquinho sobre suicídio. Eu não vim aqui hoje para a gente falar sobre isso, porque demandaria bastante tempo e também um pouco mais de experiência nessa área. Mas temos ali Setembro Amarelo. Nós, como Igreja Batista Nacional, nós abraçamos essa causa. Você pode deixar um pouquinho, tá, Eduardo, por favor? Daqui a pouco a gente vai tirar ali. Nessa primeira parte, eu quero fazer alguns apontamentos sobre essa campanha. Não é uma campanha que a gente se envolve de alguma forma, por quê? E acredito até que nós precisaríamos de pensar nessas questões durante o ano todo. Não seria só em setembro, mas especificamente neste mês há essa demanda, esse chamado. Há mais ou menos 10 anos que foi instituído, e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio foi essa semana, dia 10/9. E esse ato, ele não tem uma causa única, não é? Ele tem assim, é multifatorial. Poderia ser fatores biológicos, pessoais, sociais, históricos, econômicos, enfim, são diversos fatores. E você já deve ter ouvido falar de um homem chamado Viktor Frankl. Ele é escritor do livro Em Busca de Sentido, ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração, e ele diz o seguinte, que para desencadear essa ideação suicida, o vazio existencial é uma das causas principais. E isso, né, se a pessoa está ali nesse vazio existencial, impede de que esta pessoa tome posição diante da vida e até mesmo tenha a dificuldade de ser ela mesma, há uma colisão de valores, um conflito de consciência. Então, vai para este ato contra a sua própria vida. E ele ainda diz assim, se não existir algum sentido para se viver, uma pessoa tende a tirar a vida e está pronta para fazê-lo, mesmo que todas as suas necessidades, sob qualquer aspecto, sejam satisfeitas. Quem tem um para que viver, tem mais condições de elaborar a sua experiência de sofrimento. Vou repetir. Quem tem um para que viver, tem mais condições de elaborar a sua experiência de sofrimento. E ele, por ter passado mais de quase 3 anos num campo de concentração, não só em um, mas em vários, ele sofreu isso, experienciou a morte, né, viu várias pessoas tirando a sua própria vida nas cercas elétricas daqueles campos. Então você já deve ter visto isso na história, foi terrível, não é? E ele experimentou, ele sobreviveu a tudo isso e escreveu vários livros depois você poderá procurar. Em Busca de Sentido é um livro que vale a pena ler, ele tem uma lição de vida. Né? Se a gente está aí, de repente, reclamando de alguma coisinha, Em Busca de Sentido vai ajudar a gente a ver que a gente tem tudo. E quando a gente fala, né, de que a pessoa pode ter todas as suas necessidades satisfeitas, a gente observa que tirar a sua própria vida não é uma questão de uma classe social, todas. Não é? E, inclusive, estávamos conversando hoje que, né, numa das zonas mais ricas da cidade, em 2 semanas consecutivas, houveram 2 suicídios agora, né, na nossa cidade. E a gente vê isso constantemente, e por incrível que pareça, são crianças, são jovens, são adolescentes. Nós atendemos na clínica, né, de estágio, várias pessoas, e por incrível que pareça, nós temos ali um índice muito alto de pessoas que vão buscar ajuda na clínica de psicologia para conseguir superar, conseguir melhorar, conseguir ter um sentido para a vida.
E estamos aí nos organizando para ajudar de alguma forma a passar por essa situação e a vencer. O querer tirar a própria vida, e a gente precisa entender isso, não é uma manha, não é uma falta de fé, não é frescura, no linguajar bem chulo. Querer tirar a própria vida é um sofrimento real, é algo que adoece, e não dá para dizer, é falta de Deus. Não, muitos cristãos evangélicos têm tirado a sua própria vida. Pastores, por incrível que pareça. Então é preciso nós observarmos os sinais e estarmos atentos, vigilantes. Por isso que a gente diz, nós abraçamos essa causa, nós nos importamos com você. Nós nos importamos com você. E você que nos ouve aí, né, via YouTube, não sei qual canal, saiba que você é especial e o Senhor Deus te ama e nós amamos também. Né, no Brasil, nós temos um índice muito grande de crianças de 10 a 14 anos, e esse índice tem crescido, né, nas últimas 2 décadas, mais de 120%. E a gente atende crianças e adolescentes que estão na tentativa. Alguns com ideação, alguns com automutilação. E isso é pesado, isso é triste. É preciso a gente estar de fato atento. Né? Então, esse Setembro Amarelo é sobre nós estarmos atentos. Como igreja, nós oramos. Né? Nós temos aí os nossos cadernos de oração, nós oramos, nós abraçamos, mas de repente é preciso um olhar um pouco mais cuidadoso e um ouvido um pouco mais atento, né? Um ouvido um pouco mais atento. Então, como eu disse, nós não iremos focar nessas questões, mas nós vamos para o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos diz, não é, sobre essa vida que o Senhor Deus nos dá. Então, não é prudente a gente espiritualizar a dor. É prudente nós observarmos e vermos o tamanho do sofrimento daquela pessoa que está ao nosso lado. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, eu convido você a abrir comigo agora a Bíblia no Salmo 30. Obrigada, Eduardo, você pode tirar a imagem, tá? No Salmo 30. A semana passada, quem estava aqui, se lembra que nós recebemos, né, nós fomos ministrados no Salmo 23, e todos, né, crianças e adultos já sabem de cor que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Né, você sabe que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você aprendeu, nós temos aprendido, não é, com o salmista Davi, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Quantos dias por ano? Sempre. A Bíblia diz assim, né? Jesus dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você. O Senhor está com você, Ele não te deixa, Ele não te desampara. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui já experimentaram na pele essa presença poderosa, esse cuidado poderoso do Senhor. Eu tenho certeza disso, de que muitas pessoas que aqui estão já foram livres da morte em algum momento. Ah, não, eu não, imagina, eu sou fulano de tal, não importa, nós somos seres humanos, a despeito de qualquer coisa, nós somos seres humanos, e como seres humanos a gente precisa de cuidar, porque nós não somos onipotentes, só o nosso Deus. Então, o salmista, no Salmo 23, ele está ali elaborando, né, falando desse grande Deus que é o pastor dele, e que hoje nós possamos dizer, o Senhor é o meu pastor, e Ele cuida de mim. E esse mesmo salmista, lá no Salmo 30, ele vai exaltar ao Senhor. Ele vai dizer assim, eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Os 3 primeiros versículos a princípio, depois nós continuaremos como os outros.
ele começa exaltando, e ele tem uma razão para exaltar. Eu te exaltarei, por quê? Qual é a razão? Porque o Senhor me livrou, e não permitiu que os meus inimigos se alegrassem, mas o Senhor me tirou da sepultura. Queridos, você em algum momento da sua vida já teve assim, num lugar parecido com uma sepultura? Imagine aquele lugar escuro, ruim, aquele lugar asqueroso, e estar no fundo do poço é algo que não é bom para ninguém. Você não tem luz, você não tem saída, você não tem esperança, você precisa de que alguém jogue uma corda, e às vezes você também nem quer uma corda para poder subir, né? Então eu tenho certeza que todos nós em algum momento da nossa vida, por alguma circunstância, já estivemos como que na sepultura, como que aprisionados em um buraco, em um poço. Aí então o Senhor vem e diz: filho, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu te tomo pela tua mão direita, filho. Eu te digo, não temas, eu vou te puxar. E o Senhor às vezes usa uns seres maravilhosos, que a gente pode chamar de anjos aí, para nos ajudar a subir, né? E você também já deve ter experimentado esta bênção, de que alguém segurou, Deus usou alguém, porque é assim que Deus faz, Deus usa seres humanos, como eu e como você, incapazes, defeituosos, pessoas que não têm, às vezes, nem qualificação, que não fez um curso de primeiros socorros, mas Ele está ali à disposição, e nos segura, e nos puxa, e nós temos um para que continuar. Então o Senhor é assim que Ele faz, né? Ele nos fez, e Ele diz assim: olha, o Senhor da sepultura fez subir a minha alma, e preservou-me a vida. Perceberam como é interessante esse lidar com a alma? Isso quer dizer que nós literalmente podemos cair num poço, mas a nossa alma pode cair neste poço. E nós precisamos de sair deste poço para que a nossa alma fique livre, para que o Senhor continue o trabalho dEle em nossa vida, né? Ele reconhece, e nós podemos então pensar, será que em algum momento a gente já reconheceu que foi Deus quem nos tirou daquela cova? Se não, nós poderemos pensar um pouquinho durante a semana e, puxa vida, eu me esqueci de agradecer ao Senhor, porque naquele dia, naquela hora, e é interessante que a nossa mente, ela vai gravar dia e hora dos episódios tristes. Às vezes a gente não lembra muito dos episódios alegres, às vezes a gente nem valoriza tanto. Mas os tristes, às vezes a gente até marca no nosso diário, marca na nossa folhinha, na folhinha não, no calendário, marca no bloco de notas do celular, marca, não, aconteceu isso comigo, isso foi uma desgraça, eu marquei, foi fulano de tal que me prejudicou. E nós ficamos ali remoendo aquela tristeza, aquela amargura, e o Senhor está ali cuidando da gente, o Senhor está ali nos tirando a nossa alma do fundo do poço, e preservando a nossa vida. Sabe o que Jesus disse certa vez? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e, repitam, vida em, então vamos falar de volta, vida em abundância. Puxa vida, nós temos vida em abundância, e é prazer do nosso Deus que nós tenhamos vida em abundância, que nós tenhamos uma vida alegre, por que não? Nós podemos sorrir, gente, nós podemos dizer, Deus, obrigado, e sorrir, e manifestar a nossa gratidão através dos nossos louvores, da nossa canção. Nós podemos nos alegrar por grandes e por pequenas coisas, nós podemos sorrir. Hoje é dia de sorrir, hoje é dia de nós estarmos diante do Senhor sorridentes, porque Ele nos tem ajudado, porque Ele tem cuidado da gente, porque Ele tem nos levantado, porque Ele nos tem fortalecido. E Ele não só nos tira desta sepultura, como Ele nos dá uma nova veste, Ele nos limpa, Ele transforma, Ele nos
transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Sabiam que Jesus transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar? Quando a gente se aproxima dele, quando a gente começa assim a ter um compromisso sério aqui de compreender o que ele tem para nos ensinar, ele vai transformando a nossa mente, vai mudando até os nossos valores. Esse é o contato que nós temos com Deus. A vida cristã é essa, de restauração, de renovação, dia após dia. Não é? Então, quando a gente fala também essa metáfora da sepultura, fala aqui também da seriedade da angústia. Então, isso quer dizer, não é pouca coisa. Quando nós olhamos para alguém e nós observamos que alguém está nessa situação, não menosprezemos essa dor. Não menosprezemos. Ah, não, tá tudo, isso vai passar, tá tudo bem. Não, olha, você tem tudo, olha o teu carro, olha, não menosprezemos, devemos acolher esta dor da pessoa. E às vezes o abraço pode ser muito importante, e vocês têm ouvido o meu abraço aí de vez em quando, né? Recebo o meu abraço, aquele abraço, eu quero dizer, é realmente isso, ó, recebo o meu abraço, e se precisar de algo, estamos aí para ouvi-los, para atendê-los, para ajudar de alguma forma a você a se levantar deste abismo, desta tristeza. Então o salmista, ele exalta ao Senhor, depois ele clama por socorro e ele acredita que Deus cura. Será que nós, de repente, acreditamos nessa cura de Deus? Eu estou fazendo essas perguntas para a gente poder ir pondo na nossa mente que o Senhor Deus é fiel e que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra é real, que ele não está mentindo. Se curou, eu tenho certeza que você já foi curado, eu já fui curada, né, de várias questões em minha alma. Né, houve um processo terapêutico, sim, mas eu creio na fidelidade, no amor de Deus, que tem restaurado e tem feito uma nova vida. É assim que eu creio. Depois o verso 4, cantem louvores ao Senhor, vós que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Ele faz um convite, vamos juntos adorar o Senhor. Então, por isso que essa vida de comunhão de igreja, né, e o nosso pastor tem sempre reforçado isso, ela é curativa, ela é restauradora. Eu não sei, mas olha, faltar, né, num momento tão precioso de ouvir a palavra, de cantar, faz falta para a nossa vida. É como se a gente ficasse sem comer arroz e feijão. Eu não sei quem come arroz e feijão, mas estarmos na casa de Deus, cantarmos juntos, revigora, renova, restaura, nos traz vida, traz alegria. E quando você traz as suas preciosas crianças que ficam ali atentamente ouvindo, ou vão para a sala, olha só que maravilha. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela minha família que está aqui, meus filhos, minhas noras, meu marido, só faltou meu genro que está trabalhando, mas eu louvo a Deus pela vida deles, porque juntos nós temos já há muitos anos louvado ao Senhor, temos estado juntos, cantando, exaltando, orando, chorando, mas eu agradeço a Deus porque eles são suporte, né? A nossa família é o nosso suporte, a nossa igreja, os nossos irmãos são o nosso suporte. Então, obrigada, queridos, obrigada, Maria, que é a mãe da minha nora, obrigada pelo seu carinho, né? Obrigada porque vocês estão aqui dando suporte, e isso é importante para a vida da família, mas para a vida da igreja também. Né? Nós estando juntos, o Senhor nos levanta. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, eu ajudo você, você me ajuda, e nós vamos caminhando. O verso 5 diz assim, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode falar comigo só essa partezinha? O choro pode durar uma noite? Vamos lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é o tempo dessa noite? Não sei.
Não sei qual é o tempo dessa noite. Pode ser de 12 horas, né? Mas são fases, são períodos. E o Senhor está conosco nas mudanças de estação. Estamos chegando na primavera, viram os ipês brancos, amarelos, rosas, estão aí floridos, nos alegramos com eles, mas vai ter dia que todas aquelas flores vão estar no chão, mas elas vão florescer na outra estação. Então o Senhor está conosco em todas as estações, a alegria vem pela manhã. E nós cantamos uma canção bastante... As irmãs, inclusive, gostam muito, que é: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Então, quando nós cantamos e nós acreditamos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, vão conosco, nós conseguimos. Vem o choro, vem a estação que todas as folhas caem, nós estamos ali, firmes e fortes. Por quê? Porque vai vir alegria pela manhã. Porque vai vir alegria pela manhã, e ela é certa. A alegria do Senhor é certa, ela é quem nos restaura, ela é quem nos anima, né? A alegria do Senhor nos dá força. E veja que interessante, que este salmista teve dia que ele disse assim, olha, no verso 6, eu disse na minha prosperidade, jamais seria abalado. Está tudo bem, a maré está tranquila, tudo na paz. Não, eu consigo, eu posso, eu ganho muito bem, eu tenho saúde, nada, está tudo certo comigo. E às vezes, né, nós pensamos que está tudo bem, a alma está sossegada, né, come, bebe, folga a alma. E daí então, a gente diz que jamais vai ser abalado. Isso pode ser uma prepotência nossa, pode ser uma autossuficiência nossa. Mas quando entendermos que nós dependemos de Deus, única e exclusivamente, como cantamos agora há pouco, Jesus, eu só tenho a Ti. Pode ser que nós tenhamos um bom trabalho, pode ser que a nossa remuneração seja boa, que a gente tenha boa saúde, more num lugar maravilhoso, tenha uma família maravilhosa. No entanto, nós estamos susceptíveis a qualquer momento alguma coisa acontecer. E nós então vamos clamar ao Senhor. Depois então o verso 7, tu Senhor por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ele reconheceu aqui que ele não era nada, que ele dependia do Senhor. Que proveito obteria no meu sangue quando baixo a cova? Olha a expressão da fragilidade humana aqui. Não é? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Então, quando nós estamos assim, caídos, acabrunhados, mortos para tudo, será que nós conseguiremos observar aqui, podemos louvar, podemos exaltar, será que nós teremos forças para tudo isso? Né? Há momentos na nossa vida que são profundamente tensos, sabe o que é um momento tenso? Então ele, no meio de toda essa aflição, de tensão, de angústia, de luto, de dor, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor, porque é dele que vem a segurança. É dele, é ele que faz com que o sol brilhe. Ele é o sol da justiça e ele brilha nas nossas vidas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na manhã nós temos sol. Na manhã nós temos calor. Nós temos claridade. Jesus é essa claridade, ele é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Ele é quem nos aquece. Compreende essa situação? O choro pode durar uma noite. Eu me senti muito bem, eu tinha tudo, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor, para que o sol volte a brilhar na minha vida. E de repente os nossos
nós aqui, os nossos amigos, estão pensando que só vai ficar na noite, que não vai conseguir sair do poço, que não vai conseguir sair da sepultura, que não vai conseguir sair da cova, que não tem luz no fim do túnel. Muitas pessoas se encontram, né, ou passaram exatamente por essa fase. E, de repente, o Senhor quer usar um de nós, pobres mortais, aqui para dizer: querido, há uma luz, há uma luz. Jesus é a nossa luz. Querido, olha, eu experimentei dessa graça, e é importante que nós tenhamos algo para dizer de experiência própria. Eu estou dizendo de experiência própria, eu experimentei a graça do Senhor, eu experimentei o agir do Senhor, a alegria do Senhor na minha vida, e por isso eu posso dizer para você: olha, você está no fundo do poço, eu estou aqui, vamos lá, vamos juntos. E quando a gente está lá, a gente perde o controle, perde tudo. É preciso nós clamarmos pelo Senhor. E foi isso que ele fez. Verso 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Seja o meu auxílio. E nós podemos fazer essa oração. Essa oração poderia ser chamada aqui, né, de uma oração simples. Sabe o que é uma oração simples? Aquela que a gente faz assim, tranquilamente: Senhor, obrigada pela minha vida. Senhor, eu preciso fazer este negócio, eu coloco diante do Senhor. Eu estou dependente do Senhor e eu quero fazer essa oração. E um homem chamado Richard Foster, aliás, que escreveu o livro Celebrando a Disciplina, ele fala assim sobre essa oração simples: na oração simples, nós nos apresentamos diante de Deus assim como somos, com verrugas e tudo, como filhos de um Pai amoroso, abrimos o nosso coração e fazemos as nossas petições, sem falar muita palavra bonita, falar naturalmente, como a gente está conversando. Essa oração poderá ser chamada de uma oração simples. E nós podemos fazer orações simples. Não precisamos, se a gente tiver outras palavras, tudo bem, mas tem hora que você só quer realmente alívio. E você vai pedir: Senhor, oh Deus, o Senhor está aí, me ouve, eu preciso de alívio na minha alma. Aquele aperto na alma, aquele aperto no peito, aquela dor que não tem tamanho, que só você sabe o quanto ela está doendo. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu estou sentindo dor aqui dentro. Senhor, eu estou sentindo tristeza na minha alma. Senhor, vem com o teu bálsamo. E há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo. Sabe o que é isso? É remédio. O Senhor é o nosso remédio. Ele está aqui conosco. Eu estou dizendo para você, e eu sei que isso é verdade, por isso que eu estou te falando. Porque eu creio na promessa. Isso não é mentira, isso é real. Eu tenho experimentado, né, esse bálsamo na minha vida. Eu quero convidar você, desafiar você a estar todos os dias buscando do Senhor este bálsamo. Os versos 11 e 12. Depois, então, que ele reconheceu a sua insuficiência, depois que ele orou, depois que ele colocou seu coração diante de Deus, olha o resultado desta oração simples: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Colocamos-nos diante do Senhor. Acreditamos que Ele enxuga a nossa lágrima, porque Ele realmente enxuga. Então Ele transforma. Este é o poder transformador. Ele transforma as circunstâncias. Ele transforma circunstâncias. Será? Sim, Deus está tremendamente preocupado e ocupado em transformar as circunstâncias, em tirar esse pano de saco, né? E esse pano de saco aqui era realmente uma roupa que se utilizava naqueles momentos de luto, de dor, de angústia, de arrependimento. Lembra o povo de Nínive que se vestiram de pano de saco? Essa frase, então, ela simboliza uma completa mudança no estado emocional desse homem.
Percebam? Mudança emocional. Ele estava profundamente triste, sem esperança, num poço, numa sepultura, tudo escuro, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor transformou o seu pranto em dança alegre. E ele nos cinge, quer dizer, ele muda, ele transforma, ele enche o nosso coração de alegria. E você gosta de ficar alegre ou será que ficar alegre é ruim nesses dias? Nossa, mas eu tenho que ficar triste, a coisa não está boa. Não, eu tenho que ficar sério, porque o negócio está ruim. Não, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ficar compenetrado, porque as coisas não estão boas. Tudo bem, de repente, em algum momento a gente precisa ficar sisudo. Mas nós podemos, em muitos momentos da nossa vida, ficarmos felizes, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Então, nós podemos, pode haver uma substituição, tirar aquele pano de tristeza, aquele pano de saco e colocar vestes de alegria, de celebração ao Senhor. Então, por isso que quando a gente chega aqui, né, e há aquele gesto assim, vamos lá, vamos bater palmas, não é simplesmente uma tradição, ou para ajudar, ou para melhorar, não, é porque nós podemos nos exercitar, aplaudindo, batendo palmas, isso é bíblico, batei palmas todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, não é celebrar com júbilo, é com alegria. Quanto tempo nós temos durante a semana que a gente pode fazer isso? Celebrar com júbilo. Às vezes em casa, né, não dá muito para a gente parar e cantar. E aqui nós podemos cantar. Podemos fazer em casa também, com as nossas crianças, inclusive. Né? Com as nossas crianças, adorar o Senhor, louvar o Senhor. Então, queridos, transformaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco, me cingiste de alegria. Para quê? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Observaram? Por que eu vou ficar alegre? Para eu cantar louvores ao Senhor. E para eu não me calar. Não me calar do quê? De dizer que Deus transforma. De dizer que Deus muda as circunstâncias. Que Deus transforma as situações. É preciso dizermos isso. Não é em algum momento, não precipitadamente, mas é preciso dizermos para as pessoas, olha, o meu Deus é um Deus grande, um Deus alegre, um Deus que cuida da gente. Então, nós compreendemos aqui que o Senhor Deus, Ele traz consolo, traz cura, traz alegria, e nós somos gratos a Ele. Percebem? Nós fazemos tudo isso, passamos por esse momento de dor, por esse momento de angústia, mas depois passou essa fase, passou esse ciclo, o Senhor tirou a nossa angústia, a nossa tristeza, e nós vamos então cantar louvores ao Senhor e não nos calarmos. Senhor Deus meu, graças eu te darei apenas hoje, é assim? Como que é o finalzinho do versículo? Graças eu te darei quando? Vamos repetir? Graças eu te darei para sempre. Para sempre. E essa perseverança, mas, nossa, para sempre é para sempre. É aqui e é depois no céu. Né? E permanecer em Cristo é um grande desafio. Permanecer em Cristo é urgente, né? Permanecer em Cristo. De repente, a gente goste muito de vir nesta ou em outra comunidade cristã evangélica, enfim, mas às vezes a gente não está ali em Cristo, e permanecer em Cristo é uma constante, é um exercício diário, permanecer em Cristo. Como nós permanecemos em Cristo? Como nós vamos dar graças para sempre? Em pequenas porções diárias, ensinando as nossas crianças, nos ajudando, né? A gente tendo essa disciplina, não é? Tendo essa disciplina de contemplação, tendo essa disciplina de oração, tendo a disciplina do jejum, tendo a disciplina da leitura da Bíblia, tendo a disciplina da comunhão uns com os outros, não é? Permanecer em Cristo. É possível, né?
lhe digo que é possível, tá? É possível permanecermos em Cristo e dar graças a Ele para sempre. Então, nós compreendemos, licença só um pouquinho. Nós compreendemos o processo pelo qual este homem passou, e essa palavra é aplicada a nós, né? Nós podemos celebrar essa transformação em meio à adversidade. Podemos celebrar, podemos em vários momentos pedir para que Deus intervenha, e Ele intervém. E aí então nós vamos fazer um cântico de ação de graças a Ele. Vamos exaltar o Senhor. Vamos acreditar nessa esperança da transformação. Vamos crer que é possível ser transformado. Vamos observar que para tudo isso é preciso uma atitude de fé. Se eu lhes digo, né, leio a Bíblia com você em casa vai depois meditar mais um pouquinho, mas não houver uma vontade, ou então um exercício da fé, fica mecânico. E no mecânico não se resolve. Né? É de dentro para fora, é algo assim que brota, não pode ser mecânico e religioso. Então eu preciso da fé, preciso de confiar no Senhor, mesmo quando o sofrimento parece invencível. Eu preciso confiar que Deus está no controle de todas estas coisas. Né? Nós podemos compreender que há esperança, podemos compreender que quando nós experimentamos a alegria do Senhor, a nossa autossuficiência vai lá por terra. Quando nós declaramos para o Senhor que nós dependemos dEle, nós não fazemos mais coisas sozinho, a gente vai estar sempre pedindo a direção dEle, a gente vai conversar com Ele. E o salmista, ele deu crédito ao Senhor, não foi pela força dele. Não é? Na linguagem de hoje, o primeiro versículo diz: eu te dou crédito, no lugar de eu te exaltarei. Dou todo crédito ao Senhor. O crédito não está na nossa força, o crédito não está, desculpa as pessoas que vão me ouvir e que estão ligadas aí a esta área, na medicação que eu tomo, embora a gente precisa da medicação, ela faz parte de um processo, não é? Mas quando nós confiamos de que o Senhor usa os profissionais da saúde, que graças a Deus temos vários aqui, para nos abençoar, nós oramos ao Senhor para que aquela medicação faça o efeito que precisa fazer, e com tudo isso o nome do Senhor seja glorificado. Deus usa os nossos queridos profissionais, e graças a Deus por eles que estão aí se especializando para nos ajudar. Mas precisamos compreender que é de Deus que vem toda a sabedoria, toda a graça, é dele que vem todo cuidado, e Ele usa sim, usa os instrumentos que Ele quer utilizar para nos trazer saúde. E por fim, a saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para nós. Repito, a saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para nós. O Senhor deseja que nós vivamos bem. Ele deseja que a gente tenha uma jornada de autodescoberta, de enriquecimento interior. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena. No começo eu disse, Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar vida e vida em abundância. Diante de tudo isso que nós ouvimos, precisamos também entender que este salmo nos encoraja a agir com compaixão e empatia em relação aos outros. Com compaixão e empatia. A dor do outro, ela é tão grande quanto a minha dor. Não dá para menosprezar a dor do outro. Ah, a minha dor é maior. Não, a dor do outro, ela é grande. E nós vamos validar, acolher e cuidar, para que essa pessoa se sinta abraçada. Então, nós somos incentivados a viver com compaixão e a buscar um sentido para a nossa vida, para que possamos
estender para o outro, cuidando do outro, valorizando o outro, abraçando o outro, orando pelo outro, ouvindo o outro nas suas dores. Eu quero, nesse momento, orar com você.